dependendo de como a gente lida, dependendo da postura que eu tenho com relação à minha sexualidade, eu demonstro para o meu filho ou para a minha filha se eu tenho ou não condições de ouvir ou de falar aquilo que ela gostaria de ouvir. Então, o que essa nossa criança quer saber sobre nós, é muito importante que a gente olhe a nossa postura quando eles pequenininhos já começam a trazer essa curiosidade. Quando eles pequenininhos já começam a nos perguntar ou a brincar e se descobrir, né? Descobrir o seu corpo. Porque muitas vezes o que acontece é que a atitude que eu tomei quando a minha criança, por exemplo, deu uma história que eu recebi de uma mãe, que essa mãe ela chegou em casa e a filha dela estava brincando com uma outra coleguinha no quarto, e quando ela abriu a porta do quarto, as duas estavam uma, né, tocando na cocota da outra, ou seja, na vagina da outra. Essa mãe, ela ficou em pânico. Em pânico por quê? Porque ela desconhecia qual era a intenção daquela brincadeira. E quando a gente não tem conhecimento sobre qual é a intenção daquela brincadeira da criança, o que vai acontecer? Eu fico com medo, eu não sei o que é que isso significa, principalmente se eu aprendi na minha vida inteira que esse tipo de brincadeira é proibido. Se eu aprendi na minha vida inteira que esse tipo de brincadeira significa, por exemplo, que elas vão ser homossexuais, que elas vão ser lésbicas. Não! Uma brincadeira entre duas crianças de 4, 5, 6, 7, 8, até 10, 11 anos, eles não têm ainda a sua orientação sexual definida. E quando a gente não sabe como se desenvolve a sexualidade, a identidade sexual de uma criança, a gente fica apavorada diante de determinadas circunstâncias. E aí o fato de eu não saber o que aquilo significa, como essa mãe que não sabia o que isso significava, o que ela fez? Expulsou a amiga de casa. Expulsou a amiga de casa e proibiu a sua filha de andar com essa amiga. Ora, mais adiante, quando esta menina tiver 12, 13, 14 anos, essa mãe, mesmo que ela queira conversar com a sua filha sobre sexualidade, ela vai encontrar resistência da sua filha. Porque na cabeça da sua filha, a sua filha tem aí um entendimento de que essa mãe não suporta, nem vai suportar conversar sobre sexualidade com ela. E se ela disser o que de fato ela pensa e ela sabe, o que essa mãe vai fazer com essa informação que ela está passando? Deu para entender que não basta só a gente querer falar? Depende da nossa atitude, depende de como eu lido com a minha sexualidade, com a sexualidade da minha criança, com a sexualidade do meu adolescente, para que nessa minha demonstração eles criem confiança. Quando a gente conversa e a gente dá esse acolhimento, o nosso filho ele percebe que ele pode sim aprender com a gente, que a gente pode sim, e a gente tem coisas boas para falar para ele da nossa experiência, daquilo que a gente sabe sobre sexualidade.